Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Márcio e hoje nós vamos tratar sobre o assunto de polias. O que são polias? Polias são máquinas simples, ou seja, dispositivos que servem para facilitar o trabalho. Vou anotar isso, ó. Dispositivos que servem para facilitar o nosso trabalho. Gente, não é para diminuir o trabalho realizado. Porque quando a gente fala trabalho, o trabalho na física ele tem um sentido de variação de energia, ou a parcela de energia foi acrescida ou retirada do sistema. Ele não vai diminuir essa parcela de energia que precisa ser acrescida ou retirada do sistema. Ele vai facilitar o trabalho realizado. Então, quando nós realizamos uma atividade física de uma maneira mais fácil, é porque nós podemos estar utilizando uma polia, uma alavanca. Então, por isso ela é chamada máquinas simples. No que dispõe uma polia? Uma polia, ela é um objeto circular com um seu centro tendo um eixo. E esse eixo, geralmente, ele é fixo. Fixo onde? Pode ser de duas maneiras. Quando a polia é chamada polia fixa, vou fazer de outra cor, ó, polia fixa. Quando a polia é chamada fixa, o centro dela é fixo. Pode ser no teto, na parede, em alguma coisa. Podendo assim uma corda, um fio ou cabo que esteja passando pela polia, ó, vir a transmitir a força aplicada. Imagine que aqui você tem um objeto que você tem uma força F. Então você pode transmitir a força aplicada. Para que serve uma polia fixa? Serve para alterar a direção da força aplicada. Serve para alterar a direção da força aplicada. Tá, professor, mas vem cá. Só altera a direção? Sim. Muda a força aplicada? Não. Vamos parar e pensar o seguinte. Se aqui, vou fazer mais para cima um pouquinho o meu objeto. Ó. Se aqui eu tenho um objeto fixo não, preso a essa corda. Ele tem uma força peso. Então aqui tem uma força peso para baixo. Vai ter uma força de tração para cima. Aqui, nesse ponto na corda, vai ter uma força de tração. Vamos fazer assim, tração. E aqui nesse ponto da corda vai ter uma força F. Ou seja, se a força F for igual à força de tração e logo a tração é igual ao peso, esse sistema está em equilíbrio. Ou seja, ele não gira, ele não se movimenta. Porque uma das possibilidades da polia, ou uma das condições que a polia tem, é girar em torno do seu centro, girar em torno do ponto fixo. Então, se ela pode girar e eles estão com a mesma força aplicada, força e tração, ela não gira. Se não gira, não há movimento, não há deslocamento desse objeto nem para cima nem para baixo. Está em equilíbrio. Aí você pode pensar, qual é a força de sustentação da parede ou do teto por sobre esse eixo? Bom, analisa separadamente. Vamos lá, vou facilitar a nossa vida. Aqui você tem uma força para cima, né? Uma força que eu vou dizer assim, força de sustentação. Se nós deixássemos esse fio apontando para baixo, também em vertical, ó. Aqui a força F, que é transmitida no cabo como força de tração. Percebam, para baixo não tem duas forças sendo aplicadas? Então tem a F e a peso. Então a força de sustentação nesse caso é a força F mais a peso. Ok? Então a força de sustentação é a força F mais a força peso. Mas nós poderíamos ter o caso de uma polias móveis. O que são polias móveis? Professor, aquelas que se movimentam. Sim, elas giram, né? Todas giram. Todas vão girar.
Só detalhe, as móveis, o eixo dela vai se mover. Então o eixo vai girar, professor? Não, o eixo é fixo. O que vai girar é a polia, mas o eixo pode se deslocar. Então vamos analisar esse sistema aqui, ó. Se você pegasse aqui um cabo, colocasse aqui uma polia, nesse eixo suspendesse um objeto, aqui você colocasse uma outra polia fixa aqui em cima. E aqui você coloca uma corda aplicando uma força F para baixo, que sustenta esse peso. Ok? Então quando você puxar essa corda para cá, essa ponta vai subir, essa polia vai girar e esse eixo vai subir, porque a corda vai ficando mais curta. E assim esse peso vai sendo elevado. Você puxa essa ponta, essa polia gira, sobe e essa massa acaba sendo elevada. Ok? Então aí nós temos uma polia móvel. Essa aqui só gira. Puxei, ela só girou. Polia fixa. Essa aqui girou e subiu. Polia móvel. Então nós temos aí polia móvel e polia fixa. Vamos analisar as forças que estão atuando. Nesse caso aqui tem a força peso. Aqui vai ter uma força no cabo para cima e a outra força para cá também. Então são duas forças que anulam a força peso, ok? Então vamos dizer assim que essa força de tração que tem aqui e aqui outra força de tração, duas tração tem que ser igual a peso. Então, ó, 2T, nesse primeiro caso, ó, 2T é igual a força peso. Então, um Tzinho só é P sobre 2. Então aqui eu já posso dizer que é P sobre 2 e aqui também é P sobre 2, certo? Agora percebam, nessa corda aqui ela só transmitiu até a força F. Então a força F tem que ser igual a P sobre 2. Agora nesse caso, percebam, diminuiu a força aplicada para você sustentar esse objeto. Então realmente facilitou o teu trabalho. Agora a força foi menor. Você pode estar pensando, professor, então o meu trabalho foi reduzido. Não. O trabalho nesse caso seria levantar esse objeto, por exemplo, 10 centímetros. Então para ele subir 10 centímetros aqui, eu vou ter que puxar essa corda para cá. Vou ter que puxar 20 centímetros de corda para baixo aqui, para que esses 20 sejam transmitidos 20 centímetros nessa corda como um todo e ele venha subir só 10, porque dividiu em duas cordas. Como divide a força, divide a distância também de deslocamento. E aí facilitou o teu trabalho, mas não diminuiu o trabalho. Porque o trabalho seria elevar esse objeto 20 centímetros ou 10 centímetros. Ok? Então se eu elevar o objeto 10 centímetros, eu tenho que puxar 20. Para eu levar 1 metro, eu tenho que puxar 2 lá de corda. Tá, mas tem uma fórmula que é chamada máquina de Atwood. Ou seja, essa máquina é uma forma de você calcular. Basta você lembrar o seguinte, ó, uma consequência. Força é igual a peso dividido por 2 na N. O que significa isso? A força que eu vou aplicar aqui vai depender da força peso do objeto que está preso na polia móvel e de quantas polias móveis eu tenho. Então esse meu N é um número de polias móveis. Então, número de polias móveis. Você pode lembrar dessa forma. Ah, professor, então se eu quisesse associar outras polias aqui. Sim, então nós vamos alterar aqui para você ver como fica. Ó. Vamos lá. Vou apagar aqui e a gente vai fazendo algumas alterações no nosso desenho. Se nós colocássemos mais uma polia aqui, ó. Por exemplo, aqui eu coloco o objeto. Aqui, gente, ó, eu deixo ela presa ao teto. Ok? Então agora, quando eu puxar esse objeto, essa aqui vai girar e subir, que vai puxar essa corda, essa aqui vai girar e subir, e esse objeto também vai subir. Quantas polias móveis nós temos aí? 2. Então, se aqui for P, aqui vai ser P sobre 2, aqui P sobre 2.
Para baixo aqui vai ser P sobre 2. Então aqui vai ser P sobre 4, porque está dividindo de novo, ó. E a tua força é P sobre 4. Percebam, se eu fosse usar essa fórmula ali, eu iria fazer o seguinte. A força F é igual ao peso, divididos por 2. Quantas polias móveis? 2. Então vou colocar o 2 lá em cima, ó. P sobre 4. E assim facilita a nossa vida. Lembrando que o N é sempre o número de polias móveis, não é o número total de polias. Certo, gente? Espero ter ajudado. Fiquem bem. Até a próxima.